Muito bem, sejam bem-vindos a mais um FamaCast nessa super edição, temporada especial aqui no iUGO. Estou aqui com meu companheiro de bancada, Herbert Kleber, o nosso diretor de bem-estar estudantil. Bom dia, Herbert. Olá, Dr. Desson, que privilégio. Gente, que manhã especial aqui no iUGO e a gente está seguindo aqui com as entrevistas especiais, com esse FamaCast especial do iUGO 2022. Dr. Desson, tá passando muita gente por aqui nessa bancada especial. Poxa, olha, tô aprendendo demais. Tá sendo muito bom. Temos um convidado especial hoje, hein? Um convidado super especial está aqui conosco, o professor Kleber Trindade, que além de ser um grande amigo, é também um missionário com uma experiência muito rica e vai compartilhar aqui com a gente hoje. Kleber, muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da experiência, né? Muito bom. Kleber, fala um pouquinho para nós como começou em você esse espírito missionário. Bom, tudo começou quando eu me tornei um adventista. E ouvindo as histórias missionárias, das cartas missionárias, aquilo mexeu comigo. E então eu decidi fazer teologia. E quando eu consegui para a faculdade, isso foi aumentando, até que eu consegui, em 2003, ir como missionário para Guiné-Bissau. E ali eu pude viver aquilo que eu ouvia. E aquilo, com certeza, mudou minha vida para sempre. Quando você foi para Guiné-Bissau, o pastor Davi Tavares, que estava cuidando desse projeto? Sim, ele era o presidente da missão, junto com a Ângela. Ele morava na capital e eu morava na ilha, numa ilha chamada Abubaque. Ali eu atendia 10 igrejas, 12 igrejas em 10 ilhas e mais 2 escolas. Pastor Davi Tavares, pastor Herbert, foi do nosso seminário da FAAMA, né? Sim, sim. Deixou marcas profundas no seminário da FAAMA, né? Uma pergunta especial, pastor Kleber. Primeiramente, eu quero fazer um elogio aos seus pais pela escolha do seu nome. Um nome lindo, né? Pastor Kleber, de Guiné-Bissau, qual a impressão que você tem do povo de Guiné-Bissau? Quais são as lembranças que você tem daquele povo? Bom, as lembranças, isso já faz mais de 10 anos, né? As lembranças são marcantes. Isso é profundas. Me recordo como se eu estivesse hoje em Guiné-Bissau. Me recordo das trilhas que eu andava, das pessoas que eu conversava, das famílias que eu visitava. Às vezes eu sinto até o sabor da comida que eu comia em Guiné-Bissau. É algo assim indescritível. Estar no meio deles, ver um povo sofrido, né? Mesmo assim, um povo feliz e carente da mensagem de Deus. Isso é algo marcante e eu trago comigo até hoje. Isso é indescritível. Kleber, você agora mais recentemente teve uma experiência bem diferente. Foi outro país, com outra língua, você teve que aprender uma língua. Fala um pouquinho para nós desse desafio. Sim, eu tive a oportunidade de, inclusive, substituir o pastor Davi Tavares. Ele era o presidente da missão do Níger e eu fui como presidente da missão do Níger. Assumi algumas funções, acumulei funções como secretário tesoureiro da missão. É uma dinâmica totalmente diferente. Os departamentais são membros de igreja e funcionários da ADRA. Então a dinâmica da igreja ela é diferente. É um país de fala francesa, né? Embora aproximadamente 30%, 35% da população fale francês. Porque o índice de analfabetismo é muito grande. Eles vivem em aldeias distantes. A dinâmica do país é muito difícil. É o último país em índice de desenvolvimento humano. É um país pequeno, são 22 milhões de habitantes. 9 milhões vivem na capital. Então, a escassez de alimento, educação, saúde. Um país muçulmano, 99,9% muçulmano. E a gente divide o que sobra entre cristianismo e religiões de matrizes africanas. Então, o desafio ali foi muito grande. Entrar na cultura deles, tentar pensar como eles pensam, né? E porque você precisa fazer parte da vida deles, para que eles possam dar essa abertura para que você entre. Então foi uma experiência bastante diferente ali. Alguns missionários com quem tenho conversado me falam que depois que você vai ao campo missionário, ao retornar, me parece que o missionário não tem mais... O coração já não é mais o mesmo. Há um incômodo no coração do missionário, a adaptação, há um desafio da adaptação novamente ao seu país de origem. Parece que o coração continua lá no campo missionário, o desejo de retornar ao campo missionário é mais forte. Como é que funciona isso para você, pastor? É a mesma coisa. A gente não sabe como explicar isso.
Eu fui em 2003, primeira vez, e de lá para cá o desejo ele sempre continuou. Tanto que eu retornei ano passado, encontrei o Herbert Kuhn ontem, né? Conversei um pouco com ele e disse, e aí? Eu falei assim, quando é a próxima saída? Então isso ele permanece. A gente não sabe explicar como que isso acontece, sabe? Parece que você é como o pastor Davi falava, o pastor Tavares, você é picado pelo bichinho missionário e o seu coração nunca mais ele se adapta à realidade do seu próprio país. Você deixa de ser um personagem de um país único. Você deixa de ter uma cultura única. E você quer servir e atender ao máximo que você pode lá. Porque quando a gente compara questões sociais, econômicas, educacionais, até mesmo religiosa, pegamos o Brasil e lá no Níger, que foi o último país que eu estive, é uma realidade totalmente diferente. Então a igreja lá é nova, tem 35 anos. Hoje nós temos 750 membros no país. Então são 22 igrejas. Isso ele mexe com você. Você se sente aqui no Brasil, às vezes, mais um. Você é mais um aqui, numa associação que tem 70 pastores, 50 distritos, sabe? Você é mais um. Lá não. Lá a sua necessidade ela é real. Você faz a diferença. Não que a gente não faça a diferença aqui no Brasil. Mais carência, né? Mas lá é uma coisa diferente. Isso te movimenta, te move a viver essa vida lá. Não que seja fácil. Não que seja uma vida tranquila. Pelo contrário. Você abre mão de tudo. De tudo que você pensar, você abre mão. Pastor Kleber, nós temos ouvido aqui nesse podcast várias vezes aqueles que estão participando falar sobre identidade missionária. E aqui no campus, onde o IUGO está acontecendo, eu tenho ouvido muito sobre a encarnação da missão. Essas duas palavras me parecem muito fortes. Identidade missionária, sobre ser missionário onde quer que você esteja, mas sobre, especialmente quando se fala de missão transcultural, sobre a encarnação, sobre se tornar um com aqueles onde você está trabalhando, né? Com quem você está trabalhando. Como isso se deu no teu trabalho no Níger e também em Guiné-Bissau? Bom, eu particularmente não tenho tanto problema em me adaptar. E acredito que uma das formas de você quebrar a barreira é você se tornar um. É comer com eles, é tentar falar como eles falam, se vestir como eles se vestem, frequentar os mesmos ambientes que eles frequentam. Então, você não está lá de férias. Então, eu preciso quebrar as barreiras. E uma das formas que eu tenho de quebrar as barreiras é me tornar um deles. Lógico, com as devidas proporções e precauções. Não posso, às vezes, tomar a mesma água que ele bebe. Mas eu posso comer o mesmo alimento que ele come. Geralmente, se ele for cozido. Saiu da panela, posso comer sem nenhum problema. Devido às diferenças que nós temos biologicamente pelas circunstâncias de cada um de nós. Mas esta imersão, essa encarnação, esse viver a vida que eles vivem, eles vão te chamar de irmão. Eles vão te abraçar e vão caminhar com você. É diferente se você for lá e querer andar de terno, querer andar de gravata num lugar onde ninguém usa. Então você já cria uma barreira. Você cria um ruído de comunicação. E quando você trabalha com eles, anda com eles, caminha com eles, tudo vai ser diferente. E para eles é interessante, porque eles falam o seguinte, mas espera aí, tipo, eu estava no país africano. Você é branco, como é que você vai fazer o mesmo trabalho que eu faço? Eu disse, não, tudo bem, o que nos separa, quem sabe, é um pouco da cor. Mas nós somos iguais, somos filhos do mesmo Deus, temos as mesmas necessidades e eu estou aqui para somar com você. Então eu vim aqui para doar e viver a vida com vocês. E isso quebra a barreira e você é aceito, você faz parte da família deles. Kleber, você trabalhou em Guiné-Bissau, você trabalhou em Lima, no Peru, com o espanhol, depois trabalhou em Níger com o francês, quer dizer, você tem uma experiência bem diversa aí, em diferentes contextos. Para o nosso jovem que está aqui nos ouvindo e que sonha em ser um voluntário internacional, em ser um missionário, baseado na sua experiência, quais seriam aí 2 ou 3 pontos principais para ele se preparar para ter essa oportunidade? Bom, o primeiro ponto é amar
amar a missão. Você pode ter várias qualificações, mas se você não ama a missão, você não vai somar com a missão. O primeiro ponto é amar a missão, é ter o coração na missão, é querer encarnar a missão onde você esteja, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Segundo ponto, aprender um outro idioma. Inglês, espanhol, francês, é fundamental. Eu sofri na pele isso, né? Tive que aprender assim na marra, e aprender outro idioma, então ele é fundamental, porque você não tem como se comunicar se você não fala outro idioma, isso é básico, né? E se integrar no processo, permitir que o processo te conduza, sabe? Existem alguns ambientes que ele vai nos favorecer, né? E estar inserido nesse ambiente aí, ter o coração, ter o preparo, isso é de fundamental importância para que o jovem tenha sucesso nessa missão. E há espaço para todos. A missão precisa muito, precisa demais. Muito legal. Pastor, eu vou fazer um pedido um pouco inusitado dos demais episódios. Sei que você é um pastor e você já leu muito. Me fala de um livro que impactou profundamente a sua vida no preparo para as missões. Nós estamos num ambiente acadêmico, nós temos estudantes universitários ouvindo o nosso podcast. Qual livro você indicaria para o preparo de um jovem que quer servir em uma missão transcultural? Eu não lembro o autor dele, mas é um livro, ele é da Igreja Adventista, ele é preparado justamente para missionários de missionários. Então foram missionários que escreveu. Passaporte para a Missão. Porque ali ele conta a vida de missionário. Ele conta ali alguns aspectos interessantes que às vezes você pensa, não, isso não vai acontecer comigo. Porque há 3 fases na vida de um missionário. Quando você chega no campo missionário, tudo é deslumbrante. Você se fascina, você diz, é isso que eu quero. Só que aí você entra num segundo momento que é chamado de realidade. Você tem um choque de realidade. Isso gera em você um momento de tristeza. Então ele gera em você um processo meio que down, de depressão. Você fala, poxa, é isso mesmo? Então gera alguns questionamentos. E depois você retorna ao estágio real, onde você diz, não, realmente é isso que eu quero. Então ele tem essa oscilação. Você entra no auge e você diz, uau, cheguei. E aí você diz, por que eu estou aqui? E aí você chega no momento e diz, não, é isso que eu quero e vou continuar na minha vida. Então esse livro, Passaporte para a Missão, ele traz esse aspecto real, porque foi um missionário que escreveu. E ele viveu essas etapas. Quando eu fui para o Instituto de Missões na Tailândia, eles falaram sobre esses 3 pontos na nossa vida. Eu disse, peraí, mas eu já fui missionário em Guiné-Bissau, já fui missionário no Peru. Só que agora um outro aspecto, né? Eu não tinha percebido que eu tinha vivido esses 3 momentos. E agora, quando cheguei no Níger, foi justamente isso que aconteceu. Passou pelos estágios. Passei pelos estágios. Então, passaporte para a missão acho que é um manual para quem quer se envolver na missão. Sensacional. Dica dada? Pois é, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Kleber, que mensagem você deixaria assim, para os nossos jovens que desejam isso? Você apresentou aqui desafios importantes, dificuldades, o preparo, mas qual seria assim, a sua palavra do coração para esse jovem da FAAMA ou de outro lugar que está aqui assistindo ou ouvindo o nosso podcast que está interessado em missão? Se envolva na missão. Esse mundo não tem muito a oferecer para nós. Você vai perceber que tudo aquilo que você se envolver na missão, ele terá ganhos para a sua vida pessoal, para a sua salvação pessoal e para a salvação de outras pessoas. Você vai ajudar a aliviar o sofrimento de pessoas fisicamente, mas também eternamente. Então a gente salva pessoas não só para esse mundo, mas a gente salva pessoas para a eternidade. Então se envolva na missão, coloque-se à disposição, coloque aquilo de ir onde Deus quer que você vá. Procure o preparo, deixe Deus conduzir sua vida
e você verá que você não somente será mais feliz, mas você fará pessoas felizes. E isso não tem preço. Quando a Bíblia diz assim que melhor é dar do que receber, quando você está no campo missionário você entende isso. Você é muito mais feliz quando você alimenta alguém do que às vezes você mesmo se alimentar. Você é mais feliz quando você abraça alguém do que quando você é abraçado. Então, a juventude ela passa, mas a experiência ela vai ficar. Então, jovem, da FAAMA ou de onde quer que você seja, se envolva nesse processo, seja um missionário, se envolva nessa missão e você será realmente muito mais feliz. Eu não tenho dúvidas disso. Meu amigo, pastor Kleber, suas palavras aqueceram meu coração. Quero te agradecer, realmente foi muito legal te ouvir, me senti abençoado. Nós estamos encerrando aqui, Dr. Desson, esse episódio do FAAMAcast. Muita gratidão por você ter aceitado, pastor Kleber, participar do nosso FAAMAcast. Bom demais. Poxa, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? No Facebook eu estou lá como Kleber Trindade. No Instagram é KleberDT, Denis Trindade, né? E aí, a gente me encontra por lá. Beleza, legal. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E você que está nos ouvindo, continue acompanhando esses episódios. Cada vez é uma história mais inspiradora, né, Herbert? Cada vez a gente sai daqui mais tocado. E eu tenho certeza que com toda essa nossa temporada, a sua visão de missão vai ser aprimorada. Então até o nosso próximo episódio. FAAMA Live Your Dreams.